Soltou para aqui, tem medo. É gol! Fala pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal para a gente explicar a situação que é delicada de Bruno Henrique. O Palmeiras chegou forte para tirar o atacante do Flamengo, tá? E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, portanto deixe seu like para você ficar inteirado sobre tudo o que está acontecendo. É o seguinte, o Palmeiras oferece ao Bruno Henrique o tempo que ele quer de contrato no Flamengo. 3 anos. Mas, atenção para os valores, tá? São quase 2 milhões de reais por mês, valor muito próximo a 2 milhões de reais por mês, só que com luvas diluídas nesse valor, ou seja, não é que o Bruno Henrique do Palmeiras ganharia 2 milhões ou 1 milhão e 900 mais luvas, não. Esse valor incluiria luvas. O Bruno Henrique ganharia no Palmeiras o mesmo, por exemplo, que o Dudu tira. Curioso, né? Que são jogadores que vêm atuando na mesma posição nos seus clubes, né? O Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo no Flamengo, o Dudu, que está machucado, também dessa forma no time do Palmeiras. Essa é a proposta do Palmeiras para tirar Bruno Henrique do Flamengo. Em contraponto, o Flamengo oferece 2 anos de contrato. Bruno Henrique até toparia ganhar um aumento salarial, a gente já falou muito sobre isso aqui no canal, inferior ao que ele pleiteia, ou que ele pleiteava, tá? Então o Bruno Henrique toparia ganhar menos do que aquilo que ele almejava inicialmente, mas a questão esbarra no tempo de contrato, e o Flamengo não quer dar 3 anos de contrato ao Bruno Henrique, né? Quer dar apenas, entre aspas, mais 2 anos de contrato para o jogador do Flamengo. Não existe um acerto ainda entre Bruno Henrique, via seu staff, né, no caso o empresário Denis Ricardo, com o Palmeiras, tá? Esse acerto não existe. O que existe é não diria uma proposta oficial, mas uma sondagem com esses valores já apresentados ao staff do Bruno Henrique via Palmeiras, tá? Então a situação é muito delicada, de fato. Enquanto isso, o Flamengo vai discutindo a renovação de contrato do Gabigol, né? Para ter um substancial aumento, mais um contrato de 4 anos com o Flamengo. Aí o que eu acho disso tudo? Seria uma aposta do Flamengo em relação ao Gabigol, né? Porque o Gabigol pode ter um ano espetacular com o Tite, se valorizar, e aí se tornaria muito difícil uma renovação de contrato no fim do ano que vem. Então a direção do Flamengo se antecipa, de certa forma, a esse possível assédio que ele possa sofrer na temporada que vem. E aí o Bruno Henrique também tem essa proposta, e sim, no caso, de renovação contratual com o Flamengo por 3 anos, tá? Mas o fato é que o Palmeiras chegou forte. O Palmeiras, de todos os clubes que querem o Bruno Henrique, fora, evidentemente, o Flamengo, é aquele que tem mais bala na agulha para levar. Nenhum clube, e aí eu falo de São Paulo e Grêmio, que são os 2 clubes que querem o Bruno Henrique, teria essa quantidade, né, de dinheiro para dar ao jogador, tá? Não existiria a possibilidade disso acontecer. Então, se o Bruno Henrique não ficar no Flamengo, o Palmeiras surge como destino, entre aspas, mais provável. O que eu acho disso tudo aqui? Eu renovaria com o Bruno Henrique por 3 anos, tá? Eu sei que é impopular a minha opinião, mas eu renovaria com ele pelos 3 anos que ele pede, desde que isso não fosse de forma nenhuma comprometer o orçamento do Flamengo, tá? Eu acho que a reformulação faz-se necessária, vários jogadores não deverão ficar mais no Flamengo, mas o Bruno Henrique, na minha opinião, está entre aqueles que deveriam ser priorizados, ou no caso, surge como aquele que deveria ser priorizado. E não que o Flamengo nunca tenha priorizado o Bruno Henrique, o Flamengo sempre deu ao Bruno Henrique o valor que ele merece. É uma negociação, e é uma negociação complicada por causa da idade do jogador. Eu sempre lembro que o Bruno Henrique vai completar 33 anos de idade agora, no mês de dezembro. Então ele conseguiria jogar no mais alto nível. Seria uma aposta também, quando a gente fala de um contrato de 3 anos, né? O Flamengo tem por hábito não fazer contratos maiores do que 1 ano, né, com maior período, né, de extensão do que 1 ano, quando os caras têm mais do que
30 anos, né? Então, por exemplo, você pega o processo de renovação, do Everton Ribeiro. Não será oferecido ao Everton Ribeiro um acordo maior do que 1 ano. Né? No caso do Everton Ribeiro, fala o seguinte, 1 ano de contrato, assim como foi, para mim, nas renovações erradas de contrato, feitas com Diego Alves e Diego Ribas, lá atrás. Né? Foram jogadores que renovaram por 1 ano. Para mim, não era para ter renovado com aqueles jogadores. Mas se a gente pegar o que o Bruno Henrique rende hoje versus o que rendiam naquela época Diego Alves e Diego Ribas, é óbvio que o Bruno Henrique rende muito mais do que esses caras, né? Então, fica claro também que se houve aquele precedente, o Bruno Henrique deveria ter essa valorização. Mas aí tem um contraponto nessa história também. Você pode pensar assim, não, peraí, Bernardo, você está falando em 2 anos de contrato aqui, ele não está sendo reconhecido? Não, lógico que está. Lógico que está sendo reconhecido. E volto a dizer que seria precoce ter procurado o Bruno Henrique anteriormente, antes da volta dele e da lesão. Porque aí não se saberia como ele estaria jogando, por consequência não se saberia, seria uma aposta. É mais ou menos o que está sendo feito com o Gabigol. Só que a diferença é que a última impressão é que fica no caso do Gabigol. O 2023 dele vai sendo pífio, vai sendo muito ruim, um desempenho muito abaixo. Então, por isso, o torcedor olha, e a gente também, da crítica, analista, jornalista, tal, a gente olha e fala, mas peraí, merecia uma renovação de contrato desse tamanho, já sendo discutida tão precocemente? É tudo uma questão de aposta, repito aqui, né? No caso do Gabigol. Eu falo, peraí, o Flamengo se daria ao luxo de perder o Gabigol? Não. Por isso há essa discussão envolvendo a renovação de contrato dele de forma tão precoce, para que o Flamengo chegue, abra 2024 já sem pendências, né? Fato é que o Tite, isso é informação também, quer a permanência do Bruno Henrique, mas nesse caso transcende o Tite. O presidente Rodolfo Landim tem como missão a renovação de contrato do Bruno Henrique, até porque 2024 é um ano eleitoral e uma possível saída do Bruno Henrique representaria uma perda de capital político muito importante ao presidente Landim, que não pode se reeleger, mas que evidentemente quer fazer o sucessor dele no Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.